Mateus capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos, versículo 5 até o versículo de número 13, preste atenção na leitura. Diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pois um dia o Senhor nos alcançou. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra para nos orientar nas questões da vida, Senhor, nas questões da fé, nas questões de vida eterna, e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, é a tua graça, Senhor, que nos alcançou um dia, e tem alcançado, e continua alcançando muitas pessoas, ó Deus, e nós somos gratos, Senhor, porque temos a convicção no nosso coração, ó Deus, que um dia tivemos esse encontro com Jesus, como esse centurião teve, Senhor, e a sua vida foi modificada, Senhor, pela fé, ó Deus, ele entendeu que Jesus Cristo era o Senhor, e nós entendemos também que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história, e nós precisamos todos os dias, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de todos os dias, Senhor, nós dependemos dos Teus milagres, de todos os dias, ó Pai, que o Senhor esteja aquecendo o nosso coração, e eu lhe peço, ó Pai, fala-nos por misericórdia, dá inteligência ao Teu povo para ter entendimento, me dá também, Senhor, sabedoria e a unção do Teu Espírito Santo para que eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e eu repreendo todo o espírito maligno, Senhor, não só nesse local, mas todos os lares que nos ouvem neste momento, ó Pai, nós repreendemos toda ação do inimigo que queira roubar a palavra, Senhor, trazendo confusão na mente, trazendo distração. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é um Deus real, vivo e que nos fala, e eu peço, fala-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Como nós lemos esse texto aí, ele fala em um momento em que Jesus Cristo estava entrando em Cafarnaum. Cafarnaum foi um local, uma cidade, onde Jesus Cristo fez muitos milagres, foi o QG dele, né? Onde ele atuou, onde ele falou muitas vezes, ali próximo, né? Tinha o Mar da Galileia, em frente, né? Mar da Galileia, o Monte das Bem-aventuranças, muito próximo dali, e Jesus Cristo usou aquela cidade para fazer milagres e também para introduzir na mente do povo, né? E
aquilo que ele queria ensinar. Muitas coisas aconteceram naquela cidade, e apesar daquela cidade ter ouvido, por muitas vezes, aquela cidade, ela acabou, porque ela, de uma forma geral, não creu em Jesus. Aquela cidade, ela perseguiu Jesus, mas nós vemos aqui um homem que nem era judeu, era um romano, um soldado romano, um centurião. O centurião era um soldado que governava 100 soldados, ou seja, ele tinha uma patente maior, e ele ali estava sob seu comando 100 soldados, e normalmente eles ficavam naquelas cidades, e ali eles dominavam, e colocavam a ordem, cobravam os impostos para Roma, e eles estavam sempre por ali. E nós vemos que esse homem, esse centurião, que nem era um judeu, ele vai até Jesus. Certamente ele tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus, talvez até ouvido alguma vez Jesus falar alguma coisa no passado, e ele foi conhecendo Jesus aos poucos, através das pessoas, e através talvez de contatos que ele tivesse ali com Jesus. E tem um outro texto, que está em Lucas 7, de 1 a 10, que as pessoas que estão ali, até pedem por esse centurião, que ele ajudou até na construção da sinagoga ali em Cafarnaum. Então eles falam, olha para ele, olha para o pedido dele, ele é um homem bom, né? Ele construiu a nossa sinagoga, então é alguém que já tinha um temor de Deus, e ele chega até Jesus Cristo, naquele momento, e faz um pedido por um servo dele, não era para um familiar dele, não era para sua esposa, não era para nenhum dos seus filhos, não era para o pai, a mãe, era para um servo dele, e ele diz que ele estava sofrendo horrivelmente, estava paralítico e sofrendo muito. Então nós vemos que aquele centurião chega até ali e pede para aquele servo, e Jesus Cristo fala, eu vou até lá, e o centurião diz, olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas dá uma palavra, eu acredito que o senhor dando uma palavra, meu servo poderá ser curado. E Jesus Cristo, através desta palavra que esse centurião diz, ele fala, olha, eu não encontrei fé como essa em toda Israel. E ali estavam com ele os seus discípulos, estavam ali os seguidores de Jesus, alguns que viram os seus milagres, e ele diz, não encontrei fé como essa, uma fé surpreendente, e por isso é o tema da nossa mensagem, uma fé que surpreende, né? Uma fé surpreendente, uma fé que surpreende até mesmo Jesus Cristo. Ele fala, olha, eu nunca vi uma fé como essa, não conheci até agora, e os seus discípulos estavam ali com ele, então a fé dos discípulos era muito inferior, aqueles que os estavam seguindo também muito inferior, e eu queria nessa noite, exatamente falar, por que Jesus Cristo fala da fé desse homem, que fé é esta, gente? Por que nós não temos, às vezes, a fé como esse centurião? Vamos aprender com esse centurião, para que a nossa fé seja assim como a dele, e que Jesus Cristo fique surpreendido com a nossa fé. Você não quer surpreender Jesus? Você não quer agradar a Jesus Cristo? A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem agradou a Deus demais, e que Deus é galardoador daqueles que têm fé. Ele é galardoador, por isso ele curou o servo daquele centurião, porque ele teve fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, você que nos ouve online também, não sei o que você está passando na sua vida, talvez seja uma situação dificílima,
uma situação que você precisa de um milagre, como aquele homem precisava também. E o que Jesus Cristo gostaria de cada um de nós, é que nós surpreendêssemos Ele através da nossa fé. E eu queria falar de alguns aspectos da fé desse homem que surpreendeu a Jesus Cristo, para a gente pensar, para a gente meditar, se a nossa fé tem sido dessa forma. E eu espero que ao final disso, você possa receber um milagre do Senhor, como aquele centurião recebeu, que eu possa receber um milagre do Senhor, como aquele centurião recebeu, porque nós precisamos de milagres. Existem coisas que nos parecem impossíveis, e aí é que Jesus Cristo vai atuar na nossa vida. Então, o primeiro aspecto da fé desse homem era uma fé intercessora. O versículo 6 eu vou repetir, o versículo 6 diz o seguinte: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. É uma outra versão, e eu vou ler na versão que nós lemos. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Como eu falei, aquele homem, ele estava pedindo, não para a vida dele naquele momento, era uma fé intercessora. O que é isso? É uma fé que você não pede para você mesmo, você não pede para o seu benefício naquele momento, não estava pedindo para ele, não estava pedindo para a esposa, não estava pedindo para os filhos, não estava pedindo para resolver um problema financeiro, não estava pedindo para resolver nada na sua vida, ele estava pedindo para um servo, um escravo. Só pode ser intercessor quem tem compaixão das pessoas. Agrada a Deus quem tem compaixão de pessoas, agrada a Deus quem tem empatia, que vê o problema do outro e começa a ajudá-lo, seja através de atitudes, ou seja através da oração. Foi isso que esse homem fez. A fé dele foi uma fé intercessora. Isso agrada a Deus. Quando nós começamos a orar, não só para a gente, só para o nosso benefício, mas começamos a orar por situações, nós começamos a orar por pessoas, e às vezes pessoas que a gente nem conhece, alguém pede: olha, eu estou com um amigo que está com um câncer, ou está no hospital, numa situação que é só um milagre, e você tem compaixão, e você fala: nós vamos orar, acreditando naquilo ali realmente. É uma fé intercessora, e você ora de verdade, não só fala, nós vamos orar, mas você ora de verdade. Deus ama quem é intercessor, quem ora por situações, por coisas que às vezes não é a vida dele ali. O intercessor, ele se lembra de orar pelo seu país, o intercessor se lembra de orar pela sua cidade, o intercessor, ele ora pelos irmãos que estão passando por situações adversas, o intercessor, ele ora pelos seus familiares, ele ora pelos seus vizinhos, ele ora pelas almas que estão perdidas, que ele nem conhece. Ele fala: Senhor, salva almas. É isso que fazemos, muitas vezes nos nossos cultos de intercessão, que acontece aqui na igreja, na segunda, na terça, na quinta pela manhã, no domingo antes do culto. Existem pessoas que são intercessores, que oram pelos seus problemas. Claro que oramos pelas nossas situações, mas nós oramos pelo culto, nós oramos para que Deus possa intervir nas vidas, para que Deus possa fazer milagres na vida das pessoas, para que Deus possa salvar almas. Essa fé intercessora, ela agrada a Jesus Cristo.
E nós precisamos entender isso. E ser intercessores. Você tem orado por almas que estão perdidas? Ou você só ora pelo seu emprego, pelas suas finanças, pela sua saúde, pela sua vida? Ou você importa com as outras pessoas? Você ora pelo outro que lhe pediu oração? Você está no seu trabalho e você olha aquele tanto de gente, às vezes, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e você fala: Senhor, salva essas pessoas, me usa neste lugar, tenha misericórdia. O intercessor, ele clama. Alguém vem falar de uma enfermidade, ele clama de verdade por essa vida. Esse homem é o intercessor. Isso agradou o coração de Jesus Cristo. Ele falou: olha, não vi fé como esse homem. Ele se importou com o seu servo, com o seu escravo. Estava lá, sofrendo horrivelmente, e ele chega e pede. Em nome de Jesus Cristo, que você possa pensar sobre isso, que você possa ser um intercessor, alguém que ora, que se importa com as pessoas, que quando alguém pede oração, você não diz só: vamos orar, nós vamos orar, e não ora, mas você verdadeiramente entrega nas mãos de Deus. Fala: Senhor, tenha misericórdia, olha essa situação, olha essa vida, olha o que ela está passando, e você vai começar a ver os milagres também na sua vida, porque o intercessor, ele vê milagres na vida das outras pessoas, mas começa Deus a operar na sua vida, porque agrada do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, quando você é um intercessor, você está agradando a Deus, e Deus vai se agradar de você, e vai conceder os desejos do seu coração. Segundo aspecto dessa fé, é uma fé que vence obstáculos. Obstáculos. Esse homem tinha muitos obstáculos. Primeiro, ele era um centurião, um romano, e Jesus Cristo, ele veio a princípio para pregar para os judeus. Então havia o obstáculo da etnia, de nação diferente, um obstáculo que muitas vezes os judeus odiavam os romanos, porque eles eram oprimidos pelos romanos, apesar que esse homem, ele, pelo texto que nós falamos de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 a 10, mostra que ele também agradava os judeus, mas ele havia um obstáculo. Jesus Cristo, ele estava ali pregando para os judeus a princípio, mas ele não importou aquele obstáculo, ele foi até Jesus. Ele também poderia ter o obstáculo que muitas vezes nos impede de termos as nossas vitórias, que é o obstáculo da dúvida. A dúvida: será que ele pode realmente fazer milagres? Quantas vezes esse obstáculo, que poderia ser um obstáculo na vida dele, e certamente ele falou: ah, meu Deus, será que eu vou, não vou? Eu acredito que muitas vezes ele pensou: o que é que ele vai pensar? Eu sou romano, eu sou um centurião. Mas ele não duvidou, ele quebrou aquele obstáculo. O obstáculo muitas vezes do orgulho, tem sido muitas vezes um obstáculo na nossa vida. Ele se humilhou, ele chegou diante de Jesus Cristo ali, com reverência, não dizendo: eu
sou um soldado, sou um centurião, mas ele não deixou que o obstáculo, o orgulho, quem é ele para fazer alguma coisa por mim? E quantas vezes o orgulho tem impedido as pessoas de serem abençoadas? Elas sabem que Jesus Cristo pode fazer um milagre. Não, mas eu não vou na igreja, não vou pedir ninguém para orar por mim, não vou pedir. Misericórdia, não deixe que esse maldito obstáculo chamado orgulho te impeça de receber as bênçãos de Deus. Vá até Ele, se dobre diante dEle, e Ele certamente vai fazer. O obstáculo muitas vezes pode ser a riqueza. O centurião certamente era um homem abastado, era alguém que tinha poder. Vou chegar diante de um outro homem? Não, ele não deixou que esse obstáculo entrasse na sua frente. Muitas vezes, a autossuficiência. Não, eu vou resolver. Eu mesmo resolvo meus problemas. Quantas vezes isso tem sido um obstáculo nas nossas vidas? Nós procuramos de todas as formas resolvermos antes de pedir a Deus. Nós invertemos as coisas quando é muito mais fácil nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Para o Senhor é muito mais fácil do que para mim. O Senhor pode todas as coisas. Então não podemos colocar obstáculo. A fé desse homem, ele venceu todos os obstáculos. O que é que tem te impedido de se aproximar de Jesus, de pedir a Jesus, de se dobrar diante de Jesus, de não duvidar no seu coração que Jesus Cristo pode fazer e te ajudar nessa situação que você está vivendo? Em nome de Jesus Cristo, não deixe que nenhum obstáculo, todas as pessoas que foram até Jesus Cristo e foram abençoadas, elas tiveram que quebrar algum obstáculo. Às vezes não era da mesma nação, às vezes é porque tinha uma situação adversa na sua vida, às vezes porque era leproso e as pessoas não queriam que ele se aproximasse, às vezes porque era cego e não tinha como chegar perto, mas eles foram rompendo os obstáculos, eles foram vencendo os obstáculos, e eles entenderam que é próximo de Jesus que a bênção está, e nós precisamos entender, e rompendo todos os obstáculos, e nos aproximando, quanto mais próximo de Jesus, quanto mais agarrados com Jesus, quanto mais nós vencemos os obstáculos, mais chance da vitória, do milagre acontecer na nossa vida. Eu espero que você quebre todos os obstáculos e se aproxime de Jesus. Terceiro, e eu quero enfatizar esse terceiro aspecto da fé desse homem, uma fé humilde. No versículo 8, ele diz de forma clara: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com a palavra, e meu rapaz será curado. Não sou digno. Quantas pessoas hoje que estão se levantando e dizendo: Senhor, o Senhor tem obrigação, eu sou teu servo, o Senhor tem obrigação de me curar, o Senhor tem obrigação de resolver o meu problema. Esse centurião, ele tinha tudo para chegar ali dessa forma, porque ele mandava na cidade, ele era autoridade naquela cidade, ele tinha tudo para chegar dessa forma, mas ele chega humilde, reverente, ele se dobra. A fé verdadeira, ela caminha junto com humildade, e não com orgulho, não com a prepotência, não achar que Deus tem a obrigação de fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus,
mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que seja impossível para Jesus. Mas ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e quando ele não quer, ele não faz, e ponto final. Mas a forma que nós temos de chegar diante dele é com humildade. Humildade. Essa semana nós estudamos sobre o fariseu e o publicano. O fariseu era da seita dos judeus, das mais rigorosas seitas dos judeus, onde eles eram rigorosos não só na lei, mas eles ainda acrescentavam coisas que pesavam sobre o ombro do povo. Eles eram rigorosos na lei. E o texto nos fala que um fariseu, Jesus dizendo, batia no seu peito e dizia: Senhor, eu dou dízimo de tudo, e eu jejuo 2 vezes na semana. Então, ouve minha oração. E Jesus Cristo fala que ali também existia um publicano. Publicano era o cobrador de impostos. Ele era rejeitado pelos judeus. Ele era escória para os judeus. Mas aquele publicano entrou no templo e batia no seu peito, dizendo: sou pecador, sou falho, não mereço nada, mas olha pela minha causa, Senhor. E Jesus Cristo fala de forma clara: quem é que Deus ouviu a oração? Do publicano ou do fariseu? E ele expressa claramente: claro que foi do publicano, porque ele entrou na presença com humildade. Ele não disse, batendo no peito: Senhor, o Senhor tem obrigação, porque eu sou bom, eu sou fiel, eu te sirvo, eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço a obra. Não é por isso que Deus vai nos abençoar. É claro que tudo isso faz parte da nossa vida cristã, nós devemos fazer isso, mas tudo que fizermos ainda é pouco, pela graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, a salvação de Jesus sobre as nossas vidas, o cuidado de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, a proteção de Jesus Cristo nas nossas vidas. Tudo é pouco. Nós temos que chegar diante dele: Senhor, tem misericórdia, ouve a minha oração, sou pecador, sou falho, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados, Senhor, e eu sei que a tua graça pode me alcançar. A tua misericórdia, o Senhor é um Deus misericordioso, e que olha até para aqueles que estão falhando. Nós temos que chegar diante de Deus humildemente. Foi isso que esse centurião fez. Senhor, eu não sou digno, entra na minha casa, sou pecador. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou imperfeito, mas eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor tenha compaixão do meu servo, eu preciso que o Senhor olhe por essa causa. Estou clamando diante do Senhor. Isso encantou a Jesus Cristo. Quando ele intercede, quando ele começa a vencer todos os obstáculos e se aproxima de Jesus, quando ele se humilha diante de Jesus. Mas tem quarto aspecto da fé dele.
que é uma fé confiante no poder de Deus. Uma fé confiante na palavra de Jesus Cristo. Nós confiamos verdadeiramente na palavra de Jesus. A palavra de Jesus é a Bíblia. Nós confiamos verdadeiramente. No versículo 8, a parte B, ele diz assim: mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz e o meu servo será curado. Uma palavra, manda com uma palavra. E ele ainda dá exemplo, com muita sabedoria, e isso encanta Jesus, que ele fala: olha, Senhor, eu tenho autoridade sobre 100 soldados, e eu digo para um, você vai até tal cidade, e ele vai. Você vai cumprir essa ordem, e ele cumpre. Eu sei o que é autoridade. Eu sei que tem alguns militares aqui que sabem muito bem o que esse centurião falou. Se o sargento falar com o cabo, você vai fazer isso, ele faz. Porque se ele descumprir a ordem, ele pode ser preso. E ele fala com tanta convicção: olha, eu sei o que é autoridade, e eu sei que o Senhor pode, uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. E o texto nos diz aqui no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. É a minha palavra, mas seja feito conforme a tua fé. A tua fé me encantou. A tua fé fez com que o milagre acontecesse. Conforme a tua fé. Como é que está a nossa fé? Nós confiamos na palavra de Jesus Cristo. Você tem uma necessidade aqui nessa noite, você crê verdadeiramente e pode falar com Jesus: Senhor, eu não sou digno, mas uma palavra tua, o Senhor não precisa nem ir lá. Eu sei que o Senhor é Deus de perto e pode atuar aqui nessa noite aqui, mas o Senhor pode ir lá no meu familiar, o Senhor pode ir naquele hospital, curar aquela pessoa que eu tenho orado pela sua enfermidade, o Senhor pode ir lá na minha empresa e resolver, o Senhor pode ir lá e transformar aquela lei e me beneficiar. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem a última palavra. É isso. Ele encantou, quando nós acreditamos verdadeiramente na palavra de Deus. Não falamos da boca para fora, mas falamos: Senhor, o Senhor tem autoridade, e a tua palavra pode modificar a minha história. A tua palavra pode transformar essa situação. Aquilo que parece impossível aos homens é possível a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. São palavras de Jesus. Se vocês orarem com fé, quando ele seca a figueira, ele ora: olha, não tem fruto não, vai secar. No outro dia eles passam, a figueira está seca. Olha, o que aconteceu? Se vocês tiverem fé, vocês vão dizer aos montes: saiam daqui e vão para lá, e os montes serão transportados.
Jesus Cristo, o tempo todo, Ele estimula a fé na sua palavra. Quando o médico diz, não tem mais jeito, nós continuamos crendo na palavra de Jesus que pode ter jeito. Quando a situação está muito difícil, e você olha, não tem jeito para essa situação, mas se você crê na palavra de Jesus, vai acontecer a sua vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Nós temos sido pessoas que têm tanta fé que intercede não só para a gente, mas intercede para os outros, porque a gente acredita que os milagres podem acontecer na vida das pessoas, e eu acredito que milagres podem acontecer aqui nessa noite, na sua vida, aqui dentro, ou você que nos ouve, pode acontecer. O impossível pode se tornar impossível nessa noite, porque é isso que vai agradar a Jesus Cristo, quando nós intercedemos e acreditamos realmente, quando nós nos aproximamos humildemente, reconhecendo, não mereço, não sou digno, mas tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Quando você vence os obstáculos, o obstáculo da dúvida, se Satanás tem colocado dúvidas no seu coração, se isso é possível, repreenda agora em nome de Jesus e vai se aproximando e fala: Jesus, basta uma palavra tua e tudo pode ser mudado. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Será que Jesus Cristo pode falar isso conosco nessa noite? Olhar para a nossa fé e falar: eu não encontrei fé como a sua. Você vai receber a vitória e o milagre. Uma palavra de Billy Graham, acho muito linda, que ele diz o seguinte: todo milagre, preste atenção nisso, todo milagre na Bíblia surgiu de um problema que não tinha solução. Não perca sua fé, porque é no limite que Deus age. Todo milagre na Bíblia, preste atenção, surgiu de um problema que não tinha solução. Os milagres acontecem de um problema que não tem solução, muitas vezes aos nossos olhos. Não perca a sua fé, porque é no limite que Deus age. Certa vez, o filho do pastor natalino, Moisés, estava com meningite, e os médicos não deram muita esperança, já tinha vários dias que ele estava muito ruim, com meningite, já em coma, e o tio Cássio, que era pastor, foi pastor do pastor natalino, chegou lá para visitar, fazer uma oração, e falou com o pastor natalino: fé é para essas horas. Parafraseando Billy Graham, fé é para as horas que você olha e o problema não tem solução, está difícil, e a gente continua acreditando, porque Jesus Cristo pode transformar toda e qualquer situação. O seu milagre pode acontecer nessa noite. Se você olhar e achar que está difícil, coloca na mão de Jesus e fala: Senhor, basta uma palavra tua e o meu milagre vai acontecer.
E eu queria, neste momento, orar com você. Eu acredito que essa é a noite de milagres. É uma noite onde coisas podem acontecer nas nossas vidas e nos surpreender. Mas vamos surpreender primeiro a Jesus, com uma fé que vence os obstáculos, com uma fé que se humilha diante de Jesus Cristo, com uma fé que acredita que basta uma palavra dele e o meu milagre vai acontecer. E eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Comece a imaginar aquela cena. Aquele centurião chegando diante do mestre. E não diferente, nós estamos diante do mestre. Jesus Cristo está aqui neste lugar. Comece a imaginar aquele centurião clamando, intercedendo. Talvez um milagre você precise na sua vida, mas talvez você precise de um familiar, você precise lá no seu trabalho, você precise em outra situação que nós nem falamos aqui nessa noite, mas você coloque essa situação diante de Deus, diante de Jesus, e creia, e fale para Jesus agora: Senhor, essa é a situação. Olhando pelos olhos humanos, não tem jeito. Mas basta uma palavra tua, Senhor, e o meu milagre vai acontecer. Talvez você tenha está lutando com uma situação há anos, mas talvez hoje é o dia do toque de Jesus, da ordem de Jesus Cristo. O texto nos diz que ele ficou tão encantado com aquele homem, que ele falou: olha, muitos virão de muitos lugares, ou seja, está falando dos romanos, dos gentios, de nós, virão de muitos lugares, vão se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Tem nome, nós teremos nome no céu. Muitos, e muitos dos judeus, que era o povo escolhido do Senhor, eles serão afastados disso, serão lançados num lugar onde vai haver choro, ranger de dentes, de sofrimento, porque não creram em Jesus Cristo. Ou seja, ele demonstra claramente que esse centurião foi salvo, porque ele acreditou, não só no milagre, mas que Jesus Cristo era o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, e Ele pode fazer esse milagre na sua vida, e neste momento, uma palavra dEle, e tudo pode ser mudado na sua vida, a sua história pode ser mudada. Eu não sei se você precisa de um milagre, e essa noite eu queria orar com você que precisa de um milagre. Talvez você precise também, e não entendia a salvação em Cristo Jesus, e nós falamos de uma forma muito clara. Basta você entregar seu coração a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador. Você pode fazer isso nessa noite também. Mas eu queria orar com você, acreditando que Jesus Cristo vai dar uma palavra de ordem sobre a sua vida, se você tiver
fé. Fé como desse centurião. Se Deus falou ao seu coração, você está precisando de um milagre, e se você crê verdadeiramente, coloque a mão no seu coração e fale: Senhor, eu preciso de um milagre. Não sei o que é, mas Jesus Cristo está olhando para você. Fale com Ele agora. Meu servo está sofrendo horrivelmente. Talvez você está precisando de uma cura na sua família. Talvez você precise da solução financeira. Você tem sofrido com isso há muito tempo. A porta será aberta em nome de Jesus. Talvez salvação dos seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Não importa aquilo que parecia impossível, não é impossível para Jesus. Jesus atua, e Ele vai atuar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu creio pela fé, que eu tenho em Jesus Cristo, que os céus estão abertos, Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, neste momento, olhando para você, olhando para a sua situação, e Ele vai interferir, Ele vai transformar a situação, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar neste momento, crendo verdadeiramente, não uma dúvida, sem dúvida no nosso coração, porque a dúvida tem que ser quebrada. Esse homem não foi com nenhuma dúvida, ele chegou ali crendo que a autoridade estava com Jesus, e uma palavra de Jesus Cristo transforma tudo em milagre, e Ele vai fazer isso nas nossas vidas, no nome do Senhor. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a Tua palavra, que nos encoraja, que nos serve de exemplo, ó Pai. Ó Deus, que exemplo esse centurião deu, ó Pai. Uma pessoa que era um romano, nem era judeu, não conhecia, Senhor, o Pentateuco, ó Pai. Ó Deus, mas ele, Senhor, ouviu falar de Jesus Cristo, como um dia nós ouvimos falar de Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Jesus Cristo, e quantas vezes, ó Pai, nós temos dúvida no nosso coração, e eu repreendo toda dúvida, Senhor, das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e eu acredito, ó Pai, que essa noite é uma noite do Senhor, da Tua palavra de ordem, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em que nós temos crido, nós acreditamos que o Senhor está ordenando a cura nessa noite, nós acreditamos que o Senhor está ordenando, Senhor, a solução financeira, nós cremos que o Senhor está ordenando, Senhor, a salvação sobre os nossos familiares, quebrando os grilhões de Satanás, ó Deus, transformando, Senhor, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, Senhor, aquilo que muitas vezes nós olhamos e fala, está difícil, é impossível, mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, acreditando, Senhor, que o Senhor está intervindo neste momento, ó Pai, ó Deus, não houve nenhuma emoção no coração daquele homem, ó Pai, ele simplesmente se humilhou diante do Senhor, não houve nada catastrófico, mas ele voltando para sua casa, ó Pai, o Senhor perguntou que horas que ele foi curado, e eles informaram a hora, foi exatamente a hora que Jesus Cristo deu a palavra de ordem, e nós acreditamos que o Senhor está nessa hora, ó Pai, dando a Tua palavra de ordem, e no mundo espiritual, os milagres estão acontecendo sobre as nossas vidas, ó Pai, ó Deus, quebra todo grilhão de Satanás que possa estar interferindo, tirando a nossa fé, no nome de Jesus Cristo, e nós acreditamos, ó Pai, que o milagre já está nas nossas mãos, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, nós não merecemos, ó Pai, mas apesar de nós, o Senhor, atua nas nossas vidas, e tem prazer em fazer milagres, e mostrar o Deus bondoso, que Tu és na nossa história. Muito obrigado, ó Deus, porque eu acredito que muitos vão poder contar das Suas bênçãos, das Suas vitórias, daquilo que o Senhor fez nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós não duvidamos, ó Deus, mas fazemos menção do Todo-Poderoso,
do nome que é sobre todo nome, do nome que tem autoridade sobre todas as coisas, que é o nome de Jesus Cristo. Nenhum governante, nenhum poderoso, nenhum rico, Senhor, é maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele dá a palavra de ordem, tudo acontece. E nós acreditamos que os milagres estão acontecendo neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana de vitória, de nós proclamarmos Jesus, Senhor, sobre as pessoas, de nós testemunharmos dos milagres feitos, ó Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Eu sei que o Senhor vai abrir muitas portas, eu sei que o Senhor vai mostrar o teu povo para que possa testemunhar das vitórias, ó Deus. Nós acreditamos, o testemunho desse centurião chegou até nós, ó Pai, e nós queremos que o nosso testemunho do milagre, da vitória, da fé que nós temos em Jesus Cristo, possa chegar em muitas vidas, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor, por poder te servir, estar na tua presença e acreditar, Senhor, que o Senhor cuida das nossas vidas. Muito obrigado. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua poderosa e maravilhosa mão. Muito obrigado, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, e eu te agradeço de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Amém.